Olá pessoal, estamos começando agora a nossa aula de História de Missões. Esse curso tende a mostrar um pouco a respeito daquilo que Deus fez ao longo da história bíblica, desde o Antigo Testamento até os dias atuais. Então, como a gente conhece missões, como que a gente entende missões, como que começou missões. E a gente vai abordar sobre vários temas ao longo desses encontros, se não me engano são 8 a 10 encontros, então fique por dentro. Sei que estamos num tempo difícil aí, né, de pandemia, mas isso não pode impedir a gente de crescer, de se dedicar e de estar cada dia mais envolvido, né, principalmente com missões. O Betel, né, como a gente está estudando nessa instituição, já é uma instituição que tende muito a fazer missões, a levar a gente a cumprir missões, e essa matéria é uma matéria que eu particularmente gosto muito, né? E a gente tem feito um trabalho, né, relevante com missões, e depois vocês vão conhecer um pouco mais sobre mim. Eu me chamo Mike, sou pastor ali na Igreja Batista em Porto da Madama, e aos que não me conhecem, né, mas creio que a gente vai se conhecer bastante aí. Não tem como ser presencial, né, infelizmente, estar podendo conhecer vocês, perguntar nome, qual é a igreja de vocês, mas entendo que cada um deve ser de uma igreja diferente. E logo isso tudo vai passar, a gente vai poder estar reunido num outro momento, se Deus assim permitir. Então vamos começar um pouquinho sobre missões e o Antigo Testamento, né? Uma reflexão sobre a missão de Deus. E eu escolhi esse autor porque ele é um autor, Christopher Wright, ele é um autor que é muito excelente quando ele fala sobre missão, né? Porque ele é muito bíblico, muito conciso naquilo que ele quer abordar, sobre um tema que a gente tende tanto a levar para o ativismo, né? O ativismo, para quem não sabe, é quando você faz, mas sem princípio, sem uma base. Um exemplo, quando alguém aceita o Senhor Jesus e já colocam ela para evangelizar, né? Aquela pessoa acabou de citar o Senhor Jesus e já está ali evangelizando, fazendo isso, e aquela pessoa já recebe um cargo de líder de missões com 3 meses que recebeu Jesus, e já ali está evangelizando, está levando revisão morador de rua, até que tem um momento que 6 meses de convertida, aquela pessoa já se cansa e se afasta. Quem de repente você já não conheceu alguma história, né, de alguém que começou bem e do nada essa pessoa, né, se afastou, se enfraqueceu, né? Quem aqui nunca ouviu um caso como esse, né? Então quando a gente faz algo, o ativismo, a gente não se preocupa com a base, né, a teologia, mas a gente faz porque dá certo, ou filosoficamente isso se chama pragmatismo, né? E a gente tem o pragmatismo em várias esferas, e também no meio religioso a gente encontra o pragmatismo. Então, muitas vezes nessa tentativa de fazer o que é certo, muitas vezes nessa tentativa de eu estou fazendo o que a Bíblia diz, a gente talvez não esteja cumprindo biblicamente aquilo que o Senhor nos mandou. Então, quando o Senhor nos chama para fazer uma missão, primeiramente é preciso saber quem Ele é, quem Deus é. Segundo, é preciso saber qual é a missão de Deus na Terra. A gente tende a achar que a missão é da igreja, mas não, a missão não é da igreja, a missão é de Deus. A Missio Dei no latim é tão conhecida, ela é exercida de Deus, é um decreto de Deus. Porque se a missão fosse da igreja, em algum momento ela poderia falhar, né? Mas a missão é de Deus, ela não falha. A Bíblia diz que até as pedras clamariam. Muitos muçulmanos estão tendo visões com o Senhor, estão tendo sonhos com Jesus Cristo e aceitando o Senhor Jesus pela manhã, né? O próprio apóstolo Paulo foi exemplo disso, que era um perseguidor de cristãos, e ali a caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus, né? E ali em Damasco o profeta Ananias ora por ele, as escamas caem, e a gente vê ali o encontro pessoal com o Senhor Jesus. Então não necessariamente é necessário que Deus não precisa da gente. A gente tende a achar que o Senhor precisa de mim. Não, o Senhor não precisa de nós. Independente de a gente estar fazendo ou não, Ele vai continuar fazendo a sua missão na Terra. A missão é de Deus, e isso é muito importante a gente saber, que a missão é dele.
Então vamos avançar um pouquinho, né? Esse é o Christopher Wright, um autor muito conhecido e excelente quando ele fala sobre a missão de Deus. Esse é o livro, né, dele, original, esse é o livro em português. Esse livro a gente vai usar na nossa aula e eu vou pedir uma resenha dele, tá? No final desses encontros, vocês vão ter que me entregar, eu vou verificar a data e mandar no grupo para vocês, mas a gente vai fazer uma resenha sobre esse livro, A Missão de Deus, tá? Desvendando a grande narrativa da Bíblia. Então, Christopher Wright faz duas contribuições importantes. Ele demonstra que a Bíblia do início até o fim trata da missão de Deus para o mundo. Segundo ele, baseia o sentido e o significado dessa missão, principalmente do Antigo Testamento. Essa aula a gente vai basear um pouquinho dos princípios da missão no Antigo Testamento. Então, fique por dentro que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a missão de Deus, né? O Deus da missão, a gente vê esse triângulo aí, que são bases, né? A missão de Deus, o Deus da missão, o povo da missão, a arena da missão, ou o campo da missão, e a Bíblia e a missão. Esses são, né, os fundamentos que envolvem a questão hermenêutica, né? É possível ler a Bíblia, e especialmente o Antigo Testamento, né, que fala da missão de Deus no mundo. Então é possível a gente encontrar, né, no Antigo Testamento sobre essa missão de Deus. Porque a gente entende missão, o que a gente entende como missão? Que é Jesus Cristo, né, a mensagem do Evangelho, né, Cristo Jesus da sua vida, vamos fazer missões, levar o nome de Cristo. E antes de Cristo vir à Terra, havia missão, havia essa missão de Deus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que desde o Antigo Testamento a gente já encontra essa missão de Deus na Terra. A Bíblia é a missão, a Bíblia toda apresenta a missão de Deus por meio do povo de Deus, engajando o mundo de Deus por amor da criação de Deus. Né? A gente poderia até colocar aí, né, para a glória de Deus no final, porque é isso tudo que vai, né, fundamentar a missão, né, para a glória de Deus. Mas a gente vê aí que a Bíblia apresenta esses pontos, né? A missão de Deus por meio do povo de Deus, engajando o mundo de Deus por amor da criação de Deus, que Christopher Wright, na página 51 do livro, se for fazer resenha, ele vai falar um pouco sobre isso. O Deus da missão, né? O monoteísmo, né? A gente vai encontrar algumas formas de adoração a um Deus na Bíblia, né? Uma delas é o monoteísmo, que é quando se crê em um só Deus. O enoteísmo, que a gente vai ver que é uma característica lá no comecinho, em Abraão, a gente já vai ver isso. No Antigo Testamento, depois vai ficando mais clara essa questão monoteísta. O enoteísmo é quando existe um Deus acima de outros deuses, né? Se compreende que existem outros deuses, mas existe um Deus acima dos outros deuses. Né? No caso Abraão, quando Abraão sai da tua terra, parentela, ele leva os deuses dele com ele. E ele entende que o Senhor Deus era o Deus dos deuses. Isso é o enoteísmo. Aí, ao longo da história bíblica, a gente vai ver que esse enoteísmo se transforma no monoteísmo. Né? O monoteísmo é a afirmação da universalidade transcendente e sem igual do Senhor, o Santo de Israel. Porque a missão de Deus é restaurar a criação ao seu pleno propósito original. Ele luta contra a idolatria e nos chama para nos juntar a Ele no seu combate. Então vamos lá, confrontando a idolatria. Né? A gente vai ver muito essa questão do confronto à idolatria no Antigo Testamento. Né? Começando ali em Abraão com os deuses, né, que ele tinha, e aí ele começa a se livrar desses deuses. Né? Vamos ver lá com o povo de Israel, né, no deserto, né? Moisés subindo ao monte, o povo sempre ali, né, tendo essas dúvidas, esse questionamento. Moisés, por que você não tirou nos Egito? Se nos Egito lá nós tínhamos pelo menos sepulcros para morrermos, aqui vamos morrer aonde? O povo sempre murmurou, né? Então a gente vai ver muito esse confronto da idolatria. O que é idolatria? Idolatria é isso aí que vocês podem ver na imagem, né? Cada um tem um tipo de idolatria.
né? Muitas vezes a gente fala de nossos irmãos católicos, né? São idólatras. Não necessariamente esse é o único tipo de idolatria. Talvez existem pessoas que adoram muito a sua família. Talvez a sua família seja acima de Deus, né? Exemplo de Abraão, quando ele entrega o seu Isaac, né? Entrega ao Senhor. Que difícil deve ter sido para um homem, né? Entregar o seu filho primogênito ali para o Senhor. Talvez a gente ama tanto alguém, um namorado, um noivo, uma esposa, ao ponto de às vezes até deixar o Senhor de lado. Isso também é uma idolatria. Tudo aquilo que nos afasta de Deus ou que substitui Deus, a gente pode se entender como idolatria, né? J.K. Bill, ele fala, ele tem um livro que você se torna aquilo que você adora. Então isso realmente é uma verdade. Então aí tem vários, né, imagens que demonstram tipos de idolatria. O povo da missão abençoado, né? O que a gente pode entender do povo da missão, né? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muitos vão dizer que esse é até um dos primeiros versículos do Antigo Testamento que fala sobre a missão de Deus. Eu já vou entender de uma forma diferente, que eu creio que a missão de Deus, ela está desde a criação do homem, né? Quando Deus ele manda Adão ali no Éden com uma missão, né? De aqui, com cultivai toda a terra, né? Dê nome, né? Abraão começa ali a dar nome aos animais, cultivando aquele jardim, né? Então Deus dá essa missão a Abraão. E o homem foi formado para a glória de Deus, com a missão de glorificar a Deus. Então a missão de Deus sempre vai estar envolvida com a glória de Deus, né? E nesse texto aí a gente vê alguns princípios dessa missão quando Deus chama Abraão, né? Um dos princípios, né? A bênção de Abraão começou pela saída. Sai da tua terra. A gente vai ver que quando a gente fala sobre a missão de Deus, sempre é alguém indo, né, de um lugar para o outro, né? Quando Deus ele manda Jesus, olha só, Jesus saindo do céu para a terra com uma missão. Quando Deus cria Adão, por exemplo, é Adão saindo da terra para um lugar onde ali ele iria cultivar, ali ele iria exercer essa missão e glorificar a Deus. Então é sempre partindo de um lugar para outro. Então Abraão não foi diferente. Abraão saiu da terra dele e aí ele foi aonde Deus o mandou ir. Sai da tua terra para um lugar que Deus ainda o havia de mostrar. Individual, a missão de Deus ela é individual e dentro do contexto da aliança. Sê tu uma bênção. Deus, quando chama para uma missão, ele chama pessoas específicas. Ele não fala, né? Quando a gente fala sobre chamado, vocação, a gente não fala em âmbito de grupo, a gente fala no âmbito individual, né? Então a gente vai ver que sempre quando o povo de Israel precisou de uma intervenção divina, como que Deus fazia? Deus sempre enviava uma pessoa. Quando o povo estava oprimido no Egito, qual foi a resposta de Deus? Enviou Moisés. Quando o povo não tinha mais esperança, qual foi a resposta de Deus? Enviou Jesus. Quando a humanidade estava se perdendo lá na época de Noé, né? Deus enviou o próprio Noé. Então a gente vai ver que sempre quando o mundo precisa de uma intervenção divina, Deus pode agir ou de forma sobrenatural, né? Ou Deus pode enviar pessoas. A resposta de Deus, são pessoas. Então isso é muito interessante. E Deus falou a Abraão, nesse versículo também, sê tu uma bênção. Quando a gente é uma bênção, a gente é uma bênção para outro, ou uma outra pessoa,
um outro povo. Então isso é interessante, porque quando a gente fala sobre a missão de Deus, a gente está falando sobre ser uma bênção para outro povo. Quando a gente fala de missão de Deus, não tem a ver com a gente, não tem a ver com a nossa glória, não tem a ver com o nosso bem-estar, não tem a ver com resultados, não tem a ver com aquilo que a gente pode ganhar, mas não, pelo contrário. Tem a ver com aquilo que Deus pode ganhar, tem a ver com aquilo que aquele povo pode ganhar. Quando eu vou para um campo missionário, não tem a ver comigo, tem a ver com aquelas pessoas encontrarem o Senhor Jesus. E isso que é maravilhoso. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando a gente vê nesse versículo aí, todas, a gente já vê que é um desejo de Deus, sempre desde o começo, que todos conhecessem o Evangelho. Por que eu digo isso todos, né? Porque lá em João 3,16, por exemplo, o versículo que todo mundo aqui conhece, né? Porque Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o desejo de um todo sempre foi o desejo de Deus, né? Quando a gente vê lá, por exemplo, na igreja primitiva, Pedro confrontando aqueles gentios quanto à circuncisão, né? E vai ver o apóstolo Paulo falando porque, né, o jugo da lei, confrontando Pedro muitas vezes, a gente vai ver que Pedro dizia que a salvação era para os judeus, mas Deus, quando chamou Abraão, que é conhecido como o pai do judaísmo, disse para ele que através dele, da promessa dele, seriam benditas todas as famílias da terra. Sempre já foi propósito do Senhor que todas fossem conhecessem o Evangelho. Então, Pedro, quando ele dizia que a salvação era para os judeus, Deus, o plano do Senhor sempre foi um âmbito geral, por isso que Deus envia Paulo para ampliar essa visão de que estava muito além dos judeus. Por isso Deus me dá aquela visão para Pedro lá em Cornélio, né? Mata e come. Senhor, mas esses animais são impuros, né? Aquele lenço com animais que os judeus não podiam comer. Mata e come, Pedro. E Pedro, não, esses animais são impuros. Mata e come. E Pedro, não, esses animais são impuros. O anjo do Senhor que diz, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Então aí Deus vai falar aqui com Pedro que não é só os judeus, Pedro. É muito além dos judeus, né? Os gentios também precisam ser alcançados. Então, quando a gente vê esse princípio de todos, a gente vê o princípio da universalidade, né? Que a missão de Deus, ela é universal. A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então a gente vai ver que Deus sempre lembrou da misericórdia em favor de Abraão, desde sua descendência, né? Deus, ele lembra daqueles que estão em sua missão. Quando Deus chama para uma missão, Deus tem um propósito, Deus tem um intuito de chegar com uma mensagem, uma resposta a uma determinada pessoa ou um povo. Então aí a gente vê, né, que Deus, ele se lembra da sua misericórdia para com o seu povo. Agora, Senhor, pode despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Lucas 2, 29 e 32 foi o que falamos, luz para revelação aos gentios. Isso é Lucas falando. Por que Lucas fala os gentios, né? Se a gente só vai ter essa ideia de gentios, né, biblicamente falando, a partir de Atos, não é? A gente vê ao longo da Bíblia, né, o Senhor Jesus falando com as multidões, mas a gente não vê ainda essa ideia de gentios, né? Porque ali, quando a missão de Jesus era falar para todos, né? Então ainda não estava claro para os judeus cristãos, na verdade estava surgindo ali agora os primeiros judeus cristãos, né, seguidores de Cristo, não tinha ainda essa ideia clara de que a salvação era para os judeus. Isso começa a ser mais inculcada a partir do momento que Cristo morre. E aí eles começam aí a pregação do Evangelho de Cristo, da vida de Cristo.
E aí entra a questão de que a salvação era para os judeus. E por que Lucas, nos evangelhos, ele vai falar sobre os gentios? Lucas não foi um discípulo de Jesus, um dos 12. Às vezes a gente tende a confundir isso, e tende a achar que Lucas foi um dos 12, mas não. Dos 4 evangelhos, quem foi discípulo de Jesus foi Mateus e João. Marcos não era, e nem Lucas. Lucas ele foi um historiador e ele foi um médico também. Que quando Jesus veio, muitos historiadores dizem que ele era adolescente ainda. E quando Jesus morre, ele então se propõe a escrever um tratado para um homem chamado Teófilo, que ele chama até de Excelentíssimo. Então, através desse tratado, Teófilo queria saber mais sobre Jesus. Lucas, então, depois que Jesus já tinha morrido, ele começa a investigar. Ele começa a pegar dados, eventos, tudo aquilo que Jesus testemunhos que foram oculares, para poder registrar em seu escrito, que depois se tornou um evangelho. Então Lucas começa a relatar por que a gente vê certas características somente no livro de Lucas. Porque ele era um historiador, ele se preocupava com os detalhes dos fatos. Lá no Getsemane, por exemplo, por que a gente vai ver que Jesus suou sangue? Só lá que a gente vai ver isso, porque Lucas era médico, então Lucas tinha esse olhar. Então a gente vai ver essa questão dos gentios em Lucas, porque Lucas está no contexto da igreja primitiva. Porque assim como ele escreveu o Evangelho de Lucas, ele também escreveu o livro de Atos. Então, por isso que a gente vai ver essa questão dos gentios já nesse Evangelho de Lucas. Então, pessoal, nós vamos parar por aqui esse vídeo para que ele não fique tão longo, Mas no próximo vídeo a gente vai continuar desse slide e aí então vamos continuar nossa aula, tá bom? Deus abençoe a todos e nos vemos na próxima aula.